News CNN. Meia-noite e 2 minutos pelo horário de Brasília. A gente segue ao vivo aqui na CNN Brasil em Breaking News com as últimas notícias do conflito entre Israel e Irã no Oriente Médio. Imagens deste momento da cidade de Petah Tikva, onde equipes de resgate ajudam as famílias a deixarem um prédio que foi atingido agora há pouco por um ataque do Irã. É isso que você acompanha neste momento na sua tela. Ainda não há informações sobre mortes, feridos ou desaparecidos desses ataques. Além dessa cidade que fica ao norte de Israel, vários outros prédios residenciais em Tel Aviv também foram atingidos por ataques com mísseis iranianos, isso segundo relatos de testemunhas à agência Reuters. Segundo a CNN Internacional, a rede elétrica no centro de Israel ficou danificada depois desses últimos ataques iranianos, inclusive com fios elétricos rompidos. Diante desse cenário, a Israel Electric Corporation, a rede elétrica do país, concessionária, diz que equipes estão trabalhando para neutralizar esses riscos à segurança e também para reparar a infraestrutura com o fornecimento de energia, retomando a possibilidade de fornecer energia elétrica. Nesse momento, agora, é manhã de segunda-feira em Israel. As guardas revolucionárias do Irã dizem que essa nova onda de ataques com mísseis interrompeu os sistemas de defesa multicamadas do inimigo, ao empregar o que chamou de novos métodos. Em Haifa, outra cidade de Israel, as explosões aconteceram perto de uma refinaria de petróleo. Essas explosões danificaram prédios e incendiaram a infraestrutura depois dessa nova leva de ataques a mísseis. O céu acima da refinaria pôde ser visto iluminado pelos mísseis que se aproximavam, com vários deles atingindo alvos próximos dessas estruturas. Prédios também poderam, a gente acompanhou essas explosões com as chamas, inclusive com os impactos dos mísseis. Depois de uma noite de ataques, agora amanhece em Israel. Você acompanha ali as imagens de agora há pouco desses ataques. Nesse momento, na verdade, olha, a gente vê ali, já é dia em Israel, que pelo menos se repetiu o que a gente acompanhou durante os últimos dias, significa que pode haver algum tipo de arrefecimento desses ataques. Isso porque durante a noite é muito mais difícil para que o sistema antiaéreo israelense, o chamado Domo de Ferro, ele seja mais preciso, até evidentemente por uma limitação do ponto de vista humano, de ver os mísseis e conseguir interceptá-los. Enquanto isso, eu citava mais cedo esse míssil que atingiu exatamente uma refinaria próxima, uma refinaria de petróleo no Irã, e o mercado, inclusive, já precifica esse aumento do risco. A gente acompanhou na última sexta-feira os preços do petróleo, que inclusive durante o pregão chegaram a subir mais de 13%, fechando em alta de 7%. O mercado de contratos futuros do petróleo, os principais contratos, eles reabriram. O mercado reabriu agora às 7 horas da noite, horário de Brasília, aqui no domingo, 7 horas da noite. E neste momento a gente já vê uma alta de 1,22% dos contratos do petróleo WTI e também de 1,06% do petróleo tipo Brent, cotado a $75,02. Isso em meio a esse temor por parte dos investidores de que haja algum tipo de interrupção ou impacto do ponto de vista de demanda do xisto, porque o Irã, apesar de sofrer várias sanções dos Estados Unidos em relação à comercialização de petróleo mundo afora, ainda produz cerca de 4% de todo o petróleo mundial, e também há o temor envolvendo a possibilidade de que o Estreito de Hormuz seja fechado ou que tenha o fluxo interrompido de alguma forma, mesmo que seja parcialmente, até porque por esse estreito passa cerca de 20% de toda a produção de petróleo mundial. Então, o grande temor dos investidores envolve exatamente essa perspectiva, essa possibilidade de que haja algum tipo de interrupção, mesmo que seja parcial, do fluxo de petróleo mundo afora. Inclusive, o JP Morgan,
O JP Morgan já projetou que, no caso extremo de uma possibilidade de fechamento desse estreito, o xisto poderia atingir até $120 o barril. Como eu disse, neste momento temos aqui o preço do barril do petróleo ali na casa dos $70. Então, esse é o grande temor deste momento por parte exatamente dos investidores e, evidentemente, também do setor produtivo em torno do preço da energia. A gente acompanha agora, no lado esquerdo da sua tela, imagens recuperadas, de recuperação desses ataques, né? As equipes de resgate auxiliando ali agora uma senhora. Enquanto isso, imagens ao vivo de Jerusalém à direita, como eu disse, amanhecendo nesse momento em Jerusalém. À esquerda, as equipes de resgate trabalhando exatamente nas vítimas em Petah Tikva. Essas equipes de resgate ajudam as famílias a deixarem esse prédio que foi atingido há poucas horas. A gente mostra agora nesse momento os destroços desse prédio, esse ataque no Irã. Ainda não há informações sobre mortos, feridos ou desaparecidos. E como eu disse anteriormente, além dessa cidade, que fica ao norte de Israel, vários prédios residenciais em Tel Aviv também foram atingidos por esses ataques de mísseis iranianos. Isso segundo relatos de testemunhas à agência Reuters. Novamente, há essa interrupção de alguns serviços de energia em Israel. Essa rede de energia foi danificada, portanto, há essa perspectiva em torno exatamente dessa retomada dessas reformas e que a expectativa de que a energia seja retomada. A gente acompanha exatamente esses destaques agora ao vivo aqui na CNN. Estamos em Breaking News. A informação também confirmada pela CNN de que longas filas de carros surgiram ao lado de fora de postos de gasolina em Teherã, a capital do Irã, enquanto moradores tentam deixar a capital do país depois desses ataques, exatamente em meio também ao temor de que haja algum tipo de desabastecimento. Enquanto isso, em Israel, houve uma autorização por parte do governo de que as pessoas deixassem também aqueles abrigos antiaéreos. Depois desses ataques, soaram aquelas sirenes, determinando, inclusive, pedindo para a população que encontrasse abrigo. Depois já houve uma liberação, agora, a gente acompanhou as imagens há pouco. Amanhece em Israel e houve a liberação exatamente por parte do governo israelense de que a população deixasse esses abrigos depois dos ataques e essa determinação, depois de soar a sirene, determinando inclusive que a população procurasse abrigo. Neste momento, esse conflito culminou na morte de 224 pessoas no Irã, isso segundo autoridades iranianas, e 14 pessoas em Israel, também segundo autoridades locais. O Ministério da Saúde do Irã informou que pelo menos 1.277 pessoas foram hospitalizadas desde que Israel lançou a onda de ataques na última sexta-feira. Então, a gente tem a perspectiva, inclusive, de que essa operação, chamada Operação por Israel, dure semanas, não deve ser... Palavras, inclusive, de uma autoridade israelense, que essa operação deve durar semanas e não dias, e com isso cresce exatamente essa expectativa em torno da possibilidade de um avanço nas negociações, principalmente entre os Estados Unidos e o Irã, em torno do acordo nuclear, para que o Irã deixe de enriquecer urânio, alegadamente para fins pacíficos, porém, de acordo com a comunidade internacional, com essa perspectiva também da produção de bombas atômicas. A gente segue nesse plantão acompanhando a escalada desse conflito durante toda a madrugada. Você segue aqui com a gente, com qualquer nova informação, a gente volta aqui na CNN e também segue em boletins durante essa madrugada, acompanhando a escalada do conflito entre Israel e Irã. Voltamos a qualquer momento com mais atualizações. Eu fico por aqui neste momento. Fique ligado, porque a gente traz a qualquer momento as novas atualizações. Breaking News, CNN.